Várias propostas em defesa dos animais estão em tramitação no Congresso Nacional. Entre elas, o projeto que institui o selo Brasil Sem Maus Tratos, que vai sancionar, vai apoiar, vai reconhecer as empresas que não utilizarem animais em experimentos de laboratório. O deputado Ricardo Izar, do PSD paulista, é um dos porta-vozes da causa. Eu agora converso com ele aqui no Palavra Aberta, uma produção da Rádio e da TV Câmara. Pois é, essa questão de defesa dos animais, deputado, quer dizer, sempre houve aquela, eu lembro sempre da Associação Internacional de Defesa, sempre, isso, décadas, né? Mas essa questão, essa causa, que eu até disse que o senhor é um dos defensores mais conhecidos dessa essa causa cresceu nos últimos tempos, na última década, digamos assim. E ela começa a repercutir dentro do próprio Congresso. São vários projetos, né, que tramitam aqui em defesa em prol da defesa dos animais. Me dá um histórico disso, quer dizer, tem mesmo muitos projetos aqui, vários. Qual é a hierarquia em termos de importância desses projetos? Tem diversos projetos. Na verdade, a gente começou a mexer com isso, eu comecei a mexer com isso em 2011, né, quando eu tomei posse aqui, e a gente resolveu criar a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Foi uma frente que no começo foi difícil de eu colher assinatura. Alguns deputados chegavam a rir, falando, brincadeira, uma frente para defender os animais. Mas isso foi mudando, a opinião deles foi mudando. A sociedade civil participou muito disso, porque em 2012, em janeiro de 2012, teve um movimento nas ruas de diversas capitais que era o movimento Crueldade Nunca Mais, que mais de 200 mil pessoas foram para a rua pedindo o fim dos maus tratos aos animais. E aquilo repercutiu dentro da casa. Então eu via deputados que não tinham assinado correndo, me procurando, falando, Izar, quero assinar a frente parlamentar. Então, a participação da população, ela age diretamente no que acontece aqui dentro. E a gente vê que hoje a preocupação da sociedade civil é grande no que tange aos direitos dos animais. E o Brasil é um país super atrasado em tudo que diz respeito a políticas públicas para animais. Começa desde o nosso Código Civil, você perguntou de projetos, tem um projeto que altera o Código Civil, mas a gente é atrasado. O Código Civil brasileiro, ele trata o animal como uma coisa, como uma res. E não como um sujeito que tem direitos. Existe um projeto, que é até de minha autoria, que transforma ele de res para um sujeito sui generis. O que é um sujeito sui generis? Aquele que tem direitos, mas não tem obrigações. Sim, então, é uma mudança que tem que ser feita, porque isso vai ajudar em muito a questão da defesa dos animais. Outro ponto que a gente está atrasado é no Código Penal. Hoje, você chutar um cachorro, maltratar um animal, a pena é ridícula. Então, a gente tem que maximizar as penas no Código Penal, tipificar o que é maus tratos aos animais e tem algumas alterações mais. Agora, políticas públicas, por exemplo, não existe política pública efetiva para animais domésticos e domesticados no Brasil. Mas lá em São Paulo, a sua cidade, né? É curioso, nos últimos tempos surgiu e agora parece que são dois hospitais de atendimento a cachorros e gatos. Isso. Uma iniciativa meio inédita no Brasil, me parece. E que tem um grande movimento, quer dizer, aí a gente percebe um pouco essa demanda reprimida, né? Quer dizer, muito grande. Seja, é um hospital público, né? Então, um hospital público. A gente vê que pessoas com poucos recursos financeiros vão até ali, porque aí, de repente, começou a se perceber que tem muito animal doente, precisando de tratamento, e que esse hospital mostrou isso, revelou um lado que a gente desconhecia, foi maravilhoso, né? Foi um projeto do Gilberto Kassab, prefeito. E foi maravilhoso, o projeto está funcionando bem. Né? Ele tem só um senão. O que acontece? Hoje a pessoa que quer levar o cachorro ou o gato até o hospital, ele precisa de um transporte. Né? Então, muitas vezes aquela população de baixa renda que mora longe do hospital, ele não tem como levar o animal, já que ele não pode utilizar o transporte público com o animal. Então, fica complicado. Então, eu até tinha conversado na época com o prefeito, e ele ia fazer, que depois mudou a gestão, eu acho que está meio parado, que era um projeto complementar, que seriam os castramóveis. Então, você faria a castração dos animais através de trailers, que seriam clínicas móveis veterinárias, ela faria a castração dos animais de baixa renda, e o atendimento para cirurgias, alta complexidade e tal, ia ser feita nos hospitais. Seria um complemento. E aí ficaria perfeito, porque você sabe que o crescimento populacional de animais é o maior problema que hoje a gente enfrenta no país. Não existe uma política pública de castração. Tem até um projeto que é o 1376, que está quase pronto para ser votado, que obriga o Estado
a oferecer a esterilização de animais. Um casal de cachorros, para você ter ideia, em 14 anos, ele gera 10 mil descendentes diretos. Então, imagina daqui 10, 15 anos... Gato também, né? Gato também. Uma coisa mais semelhante, né? Então, isso precisa ser controlado. E com isso vem a zoonose junto. Então, não é só o respeito aos animais, é saúde pública, né? Mas, deputado Ricardo, eu queria fazer uma pergunta. Coisa de jornalista mesmo. É o seguinte. Muito bem, o senhor falou agora há pouco. Não, porque pelo Código Civil, se não estou errado, né? O cachorro, por exemplo, digamos assim, ele é coisa. Então, o nosso esforço é transformar ele num sujeito. Um sujeito, se fala, Sui generis. Tem direitos, mas não tem deveres, porque ele é um animal. Não podemos cobrar dele obrigações. Mas aí é que eu vou fazer a pergunta. Porque a pessoa tem um cachorro, vai e sai pelo parquezinho, isso a gente vê todo dia em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer cidade do Brasil. Aí o bichinho faz sujeira na calçada. E é uma parcela ínfima da população, muito pequena, não é que limpa, é que cuida disso. Aí, quer dizer, tem um detalhe cultural aí também, né? Quer dizer, não é só mexer no Código Civil. E as pessoas que andam com os cachorrinhos, né? Principalmente os cachorros, e que não limpam o que eles fazem na rua. Não, como é que a gente faz com não, isso? hoje existem muitos municípios, já tem leis municipais, que tem até multa para quem... Sei. Se eu deixar lá, não fizer nada, daí tem um fiscal da prefeitura, ele pode lavrar precisa ver se tem a fiscalização, né? E também tem que mudar a educação das pessoas. Principalmente isso. Principalmente, além de mudar essa questão, é importante a gente mudar, conscientizar sobre a posse responsável de animal. É fácil você pegar ele quando ele é filhotinho, bonitinho, e depois, quando ele está mais velho, maior, você abandonar ele na rua, ou então você não fazer a castração e a esterilização daquele animal. Então, deveria existir por parte dos governos uma campanha educacional. Hoje no Brasil, para você ter ideia, a leishmaniose mata mais do que a dengue. Mas nada é falado, nada é feito, não existem campanhas educacionais preventivas da dengue. E também deveriam existir campanhas educacionais, castre seu animal, né? Tenha a posse responsável, adote em vez de comprar. Então tem uma série de coisas que deveriam ser feitas, mas que não acontecem, infelizmente, no Brasil. Isso indo para a reta final, deputado, eu queria, então, para a gente dar um fecho nessa história aqui, saber, na sua opinião, quer dizer, o senhor representa a frente, né, de defesa dos animais, né, aqui na Câmara, quais são, então, qual é o projeto que o senhor coloca lá como prioridade? Ou um ou dois, assim que o senhor coloca, eu acho que nós estamos mais... nós estamos perto de votar alguns projetos. Primeiro, já está pronto na pauta, inclusive entrou algumas vezes, foi retirado por falta de acordo, que foi o PRC que cria a CPI, para a gente investigar maus tratos. A intenção, quando a gente apresentou esse pedido da CPI, era justamente isso, para trazer à pauta todos os assuntos que dizem respeito aos direitos dos animais, para apresentar um relatório maior, com vários projetos. Agora, talvez não consigamos colocar na pauta a CPI, mas tem alguns projetos que estão muito perto de ser votados. Um é o 6602, que acaba com os testes de animais para desenvolvimento de produtos cosméticos. É uma prática que já não existe em quase nenhum lugar do mundo. O Brasil é prejudicado, inclusive mercadologicamente, porque as suas empresas não podem exportar para a Europa. Então, eu acho que isso nós não vamos ter dificuldade de aprovar. E permita um parênteses, quer dizer que se for usar animal em testes de laboratório para medicamentos visando tratamentos... Não, esse projeto não contempla medicamentos. Quer dizer, mas existe esse tipo de animais como para pesquisa, não existe? Existe. Mas para medicamentos, coisas assim, por digamos... enquanto, medicamentos a gente tem que avançar aos poucos. Sim, claro. Já está difícil de aprovar os cosméticos. Eu só queria saber se não contemplava esse setor. Não contempla. Tá bom. E assim não existe resistência, né? Okay. E existe também alguns que são importantes, por exemplo, utilização de animais em filmes pornográficos. Né, comercialização, vinculação, produção, é uma prática que o Brasil ainda permite, nos outros países do mundo não se permite mais. A alteração do Código Civil é importante. Existe um projeto também que é de minha autoria que proíbe a eliminação de cães dentro dos CCZs, quer dizer, você tem que seguir normas e diretrizes do Ministério da Saúde. Só no caso de leishmaniose, que por enquanto ainda é aprovada no Brasil, a morte do cães, porque em outros países já se usa o tratamento. Né? Então tem alguns projetos, tem o próprio projeto que cria regras para o tratamento da leishmaniose, que eu acho que é muito importante ser votado logo, que o relator Mandetta apresentou um relatório bom, que agradou toda a proteção animal. Então, tem diversos projetos que estão para ser... E o do atendimento veterinário gratuito para baixa renda, que eu acho que isso é atender... Esse que já existe em São Paulo. Que já existe em São Paulo. Que poderia se multiplicar pelo resto do Brasil. É lógico, sem dúvida.
Deputado Ricardo Zay, muito obrigado pela sua vinda. É uma Obrigado. bela causa. É. Espero que ela cresça, que mais gente possa aderir a essa causa. Então, Eu agradeço essa oportunidade. obrigado pela sua vinda. E obrigado a você que foi com a gente. Até mais.